Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao programa Acordando para o Propósito, que é de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Você que porventura está aqui já acompanhando o Acordando para o Propósito e você ainda não é inscrito, eu vou pedir para que você faça essa inscrição para poder consolidar a sua participação aqui. Esse é um pedido que eu faço para você, para que nós possamos avançar com a divulgação do nosso trabalho e que para você também se entenda como multiplicador daquilo que nós estamos desenvolvendo. Para tanto, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. Por quê? Você sabe que o YouTube ele não compreende o conteúdo como relevante por conta do conteúdo em si, mas pelas reações que os ouvintes, as pessoas que acompanham, elas têm em relação ao vídeo. Então, se você curtir, comentar, compartilhar, fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, tudo isso faz com que o YouTube venha entender a relevância do nosso conteúdo. Portanto, seja você um agente de multiplicação daquilo que nós estamos desenvolvendo. E você sabe que o Acordando para o Propósito, aqui de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, todo mês traz uma temática. E nós estamos na temática sobre Jesus. Estamos falando sobre a vida, obra e ministério de Jesus. E hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 1, uma passagem que eu quero fazer você refletir acerca do propósito da cura. Propósito da cura. Você vai entender aqui um pouco desse insight que você vai encontrar no dia de hoje aqui no Acordando para o Propósito. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Abra a partir do versículo de número 29. Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 29. Você que já está com a Bíblia em mãos, você pode escrever aqui nos comentários: estou com a Bíblia em mãos, ou você pode colocar uma figurinha da Bíblia aqui no nosso canal aqui de comentários, para poder a gente ficar sabendo que você está atento aqui à nossa indicação. Agora, você que está em deslocamento, você está no trânsito, está no carro e não tem condições de abrir a Bíblia, não tem problema. Fique atento, ou se você tiver oportunidade de abrir o aparelho celular, enfim, depende de como que você está também nos acompanhando. Então, Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 29, nós vamos ler aqui 3, 4 versículos para poder nós entendermos um pouco sobre essa dinâmica aqui. Diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Estamos aqui no Evangelho de Marcos.
E eu gosto de frisar que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito sucinto na apresentação daquilo que diz respeito à vida e obra de Jesus. Quem aqui já ouviu falar que o primeiro evangelho que a pessoa deve ler é o Evangelho de João, né? Muita gente aí já ouviu falar isso. E ok, não tem problema algum de nós indicarmos o Evangelho de João para que uma pessoa possa fazer a leitura, para entender um pouco mais do plano salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu diria que na ótica da forma de escrita e até da dinâmica de escrita, eu diria que o Evangelho de Marcos, ele pode ser o livro recomendado como sendo o primeiro a ser lido por uma pessoa que ainda não caminha na fé ou que está começando na fé. Por que isso? Primeiro, pela dinâmica, como foi dito aqui. Segundo, pela forma sucinta e direta que as ocasiões, os fatos são apresentados aqui. Você verifica, por exemplo, se você for ler outros evangelhos aqui como Mateus, Lucas, você vai ver que esse fato aqui, por exemplo, acerca do que nós lemos aqui agora, ele vai ser apresentado lá para o capítulo 8, 4, né, dependendo do evangelho, e aqui em Marcos ele está no capítulo de número 1. Então você vai ver que o evangelho de Marcos, dentro de um capítulo, ele vai tratar ali pequenos trechos muito rápidos sobre essas passagens. E aqui a gente está num cenário aonde Jesus ele está no início de sua caminhada ministerial aqui, já com os discípulos, e ele já vem fazendo aqui milagres, ensinando. E você sabe que o ministério de Jesus, ele é um ministério poderoso na área do ensino. Mas uma vertente muito grande do ministério de Jesus é o ministério de cura. E aí eu chamo de ministério da saúde, né? Jesus ele era de fato o ministro da saúde, porque aonde ele chegava e tinha um enfermo, ele levava a cura através do poder para essa pessoa. E aqui a Bíblia vai relatar que a sogra de Pedro, ela estava de cama, com febre. E as pessoas falaram a respeito dela a Jesus. Há aqui uma comunicação acerca da situação da saúde dessa mulher, aqui a sogra de Pedro. E aí interessante porque Jesus, ele parece que aqui ele segue um roteiro de entrega diária e constante para levar cura e a expulsar demônios e a ensinar pessoas. Você vê que o último versículo que nós lemos aqui, o 32, ele diz que depois do pôr do sol, o povo levou Jesus a todos os doentes e os endemoniados. Veja que as pessoas elas se reuniam para poder receber de Jesus cura, porque elas sofriam com várias doenças. E aí a gente pergunta: Jesus ele veio a essa terra com um fato primordial de trazer cura às pessoas? Você já se perguntou sobre isso? Jesus ele veio a esta terra para trazer cura corpórea, cura física para as pessoas? É uma pergunta. Você já fez essa pergunta para você? Porque nos parece muito nítido que o ministério de Jesus, ele tem, de fato, o objetivo e o propósito de trazer salvação. É um ministério voltado para o plano salvático,
É um ministério voltado para dar vida eterna. Quando a gente falou aqui sobre a ideia da pessoa ler Marcos, por conta dessa dinâmica mais, simples e também de uma maneira contundente, uma menor quantidade de capítulos, então a gente vai entender claramente que Jesus ele cumpre esse ministério relacionado à salvação, à remissão de pecados. Então qual seria o propósito da cura nesse cenário? Porque uma pessoa que tem uma enfermidade física, ela necessita de cura, porque ela poderia muito bem não ter a necessidade de cura, até porque a carne ela é corrompível, ela deteriora ao tempo, principalmente quando não há cuidado deste corpo físico. Esse corpo físico ele está fadado a um lastro temporal, mas existe um plano para a eternidade. Então qual o propósito da cura? Se Jesus ele foi aqui um ministro da saúde, né, o seu ministério da saúde cumpria aqui muito além daquilo que o sistema de saúde pública, se você imaginar nos dias de hoje, que o Ministério da Saúde ou o sistema de saúde nacional, do governo ou estadual, municipal, vai cumprir um papel de suprir necessidades paliativas. A cura do corpo ela pode ser algo paliativo, a cura de uma enfermidade pode ser algo paliativo, mas a mensagem de Jesus era voltada para uma cura espiritual com reflexo eterno, mas também tinha aqui cura de doenças, questões relacionadas ao âmbito físico. A Bíblia não mostra aqui que a sogra de Pedro tinha uma enfermidade, que senão no âmbito físico. Vai dizer que ela estava de cama e com febre, e que falaram dela a Jesus. Jesus ele vai se aproximar da sogra de Pedro, vai tomar ela pela mão, vai ajudar ela a se levantar. Jesus ele não cura a sogra de Pedro de imediato e ela levanta da cama. É como se o processo de levantar da, da sogra de Pedro fosse por vias naturais, como se Jesus desse a ela apoio, ajudasse ela a levantar e depois a febre vai deixar ela. E aí, isso aqui para mim é importante. O final desse versículo de número 30 vai dizer que a febre vai deixar a vida dela, vai deixar a sogra de Pedro e ela vai começar a servi-los. E aí eu pego aqui um ponto-chave de qual é o propósito da cura. Deus ele não cura uma enfermidade de maneira vã. Deus não cura uma enfermidade somente porque ele quer que nós venhamos ter uma vida sã. Deus não cura uma enfermidade somente por conta de nós termos uma carne debilitada pelo pecado e que se corrompe, que pode ficar enferma ou que pode sofrer as avarias por conta de vírus, bactérias. Não. Deus ele nos cura. Deus ele traz consciência acerca do cuidado do corpo por conta disso aqui. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Pergunta que eu faço é: pode pode uma pessoa enferma, debilitada, de cama, servir a Deus na inteireza daquilo que é o propósito de Deus para a vida dela? Então eu entendo que o propósito da cura realizada por Jesus, não somente na vida da sogra de Pedro, mas também na vida de tantos outros aqui. Você vai seguir aqui, você vai ver Jesus curando leproso, curando paralítico,
Só aqui nesse capítulo 1, capítulo 2, você vai ver essa tona no Evangelho de Marcos. Então, não somente a sogra de Pedro, mas muitos outros que foram se aproximando de Jesus, foram purificados, foram curados, foram libertos. Por quê? Porque Jesus queria que eles entendessem o propósito de que a cura, de que a libertação, de que a purificação era para que eles servissem a Ele. Porque um discípulo, para servir, ele precisa ter inteireza de capacidade física. Por isso, há necessidade não somente de recebermos cura naquilo que diz respeito às enfermidades físicas, mas também no quesito relacionado ao cuidado com o corpo, porque nós precisamos servir e servir com inteireza, inteireza corpórea, inteireza de mente, inteireza de espírito. Então veja, o propósito da cura, compreendida dentro desse cenário, é que a sogra de Pedro, a partir dessa ocasião, ela vai começar a servi-los. Eu quero fazer uma oração no dia de hoje, apresentar diante de Deus. Veja, por exemplo, semana passada, aqui no Acordando para o Propósito, eu estava sem voz. Eu não pude servir a Deus na inteireza daquilo que Ele propôs para mim. Por quê? Por conta de uma questão vocal, por conta de perder a voz. Será que tem alguma coisa que, de repente, você está precisando receber de cura para que você possa servir a Deus na inteireza de entrega da sua própria vida, do seu corpo? Será? Nós vamos fazer uma oração, que se algo estiver te impedindo de entregar a sua vida na inteireza, nós vamos orar, porque o nome de Jesus tem poder, e ele curava, e ele continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele pode curar, ele pode trazer cura nesta área que você precisa, para que você sirva na inteireza ao propósito que ele designou para você. Se o propósito da cura é que você sirva a Deus com inteireza, curve sua cabeça, feche seus olhos se for possível, porque nós vamos orar para que o Senhor possa operar em nossas vidas. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Neste momento nós queremos orar a ti, crendo no poder do nome de Jesus. Que tu venha cobrir, Senhor, o teu povo com o teu sangue. Sela, Senhor, os teus filhos com poder e cura. Tudo aquilo que for necessário. Eu não sei, mas talvez tenha pessoas aqui que estão nos escutando que elas precisam de uma cura no aspecto emocional. Essa perturbação emocional tem impedido ela de servir a ti na inteireza daquilo que é o propósito teu para a vida dela. Talvez tenha alguém aqui que precisa ser curado espiritualmente, uma determinada área da sua vida espiritual. Tu pode curar para que ela possa te servir na inteireza do propósito que tu tem para elas. Ou talvez tenha alguém aqui que tem uma enfermidade física que a impede, de repente, de andar com qualidade, de se locomover com qualidade, de se assentar, de se levantar ou de se deitar com qualidade. Talvez pessoas que estão com dores na coluna, dores na perna, dores nos braços, dores no ombro, no tronco, no pé, na cabeça, na mão ou em qualquer parte do corpo. Eu quero, no nome de Jesus, o nome de Jesus que tem poder, e através do ensino da palavra nós cremos no poder. Senhor, assim como tu se aproximava desses homens, dessas mulheres e as curava,
assim como tu se aproximou da sogra de Pedro, deu a mão a ela, ela se levantou e a febre saiu da vida dela, eu quero declarar cura sobre a vida daqueles que nos escutam neste momento e necessitam de receber cura para te servir e glorificar o teu nome. E o teu nome, que tem poder, e eu declaro agora no nome de Jesus, saia toda enfermidade em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É isso. Um forte abraço para você. Deixa aqui os seus comentários acerca daquilo que você achou dessa palavra, desse ensinamento. E se você tiver algum testemunho, não deixe de relatar por aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que eu quero dar aqui as minhas saudações para que você tenha um dia abençoado, repleto da presença de Deus. E amanhã eu te encontro aqui no Acordando para o Propósito. Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus.